Boa noite, gatonas e gatões! Que bom ter vocês comigo! Você sabe que o nosso encontro é toda terça-feira às 23 horas, aqui na RS Play, no canal 524 da Claro TV. E hoje o programa tá sensacional. É esse programa de colocar o marido aqui do lado para assistir, porque hoje eu trouxe o meu mentor, o Márcio Martins. Márcio, que delícia te ter aqui, querido! Prazer imenso. Eu só fiquei aqui um pouco chateado porque tu não falou o bafômetro. Ah! Bafônico, maravilhoso! Bafônico. Ai, Márcio. Então, deixa eu te dizer, para mim é um prazer imenso estar aqui, porque eu acho que assim, eu tenho acompanhado o teu trabalho, tenho visto o teu trabalho e tenho visto o quanto tu tem possibilitado, através desse trabalho, ajudar as pessoas, porque eu acho que hoje, realmente, é um tema que aborda não só sobre relacionamento homem e mulher, mas fala sobre vida. Sim. Porque quando tu fala de relacionamento, nós estamos falando sobre tudo o que acontece depois dele. Um relacionamento fortalecido possibilita filhos fortalecidos. Um relacionamento fortalecido possibilita pessoas fortalecidas para o mundo. Exatamente. Então, quando as pessoas estão bem dentro do seu relacionamento, elas estão bem para o mundo. Vamos falar hoje sobre linguagem do amor, vamos falar hoje sobre os tipos de amor. Exatamente. E essa pergunta não pode deixar de estar, né? E quem está nos assistindo, né, Márcio, identificar como eu estou sendo amada e como eu estou amando também, né, Márcio? Exatamente. E é isso que você veio explicar para nós aqui hoje, né? Vou explicar. Então, é muito importante entender porque a grande maior parte das pessoas simplesmente busca uma relação, busca um relacionamento com a pretensão de tapar seus próprios buracos. Sabe por que eu falo muito, Shirley? Que amar é doar. Então, veja bem, olha que interessante. Suponhamos que eu esteja, eu e a minha esposa, e assim estamos, e vamos só supostamente, não é o caso, mas supostamente, suponhamos que eu a ame e ela não me ama. Eu amo ela, mas ela não me ama. Ela está comigo na relação, sei lá, por algum buraco emocional que ela queira tapar ou por outro motivo, seja isso que for. Existe muito isso, né, Márcio? Infelizmente. Mas a pergunta que eu quero te fazer é, ela está comigo e não me ama? E eu estou com ela e amo ela. Quem de nós dois está infeliz? O que não, com certeza, quem não ama, né? Obviamente. Isso é muito interessante. Então, partindo dessa premissa, olha só. Se eu estou numa relação, o que eu tenho que fazer para ser feliz dentro da relação? Eu tenho que amar. Amar. E se eu estou ali predisposto a esse amor, então naturalmente, obviamente, eu tenho que procurar primariamente me conhecer. Para saber como eu gosto de ser amado, como eu me sinto amado. Tenho que também entender como o outro gosta de ser amado. Porque dessa forma eu consigo fazer com que a relação se torne uma relação fluente, uma relação que flua, uma relação de harmonia. Mas eu quero começar falando sobre esse conceito chamado os 3 tipos de amores. Sim, que nós falamos muito isso nas redes sociais e teve assim, muita interação do público e todo mundo está curioso para saber, Márcio. Legal demais. Alguma pergunta específica? Então, aqui me mandaram aqui, qual é a diferença de entender essas diferenças no relacionamento? Tá. Aí está mais ligado às linguagens do amor, mas também pode ser o tipo de amor. Quando você entende essa diferença das relações, você começa a entender qual a relação que serve para você. Porque a grande maior parte das vezes, as pessoas olham para o relacionamento alheio entendendo que aquilo ali é o modelo padrão cujo qual ela tem que seguir. Por isso é fundamental que você se conheça e comece a identificar o que acontece no mundo externo, o que acontece também com as outras pessoas. Mas quando você se conhece, você entende o que faz bem para você. Exatamente. Você tem que estar numa relação para se sentir livre dentro dela e a partir dessa liberdade, ter a liberdade fundamental que é de amar. E para entender um pouquinho isso para quem está nos assistindo, também entender da forma com que eu quero ser amada também, condiz, né? E como eu amo também, né? São os 2 conceitos fundamentais. Vamos entrar primeiro nos tipos de amor, pode ser? Sim. Então, só para as pessoas entenderem com clareza. Existem 3 tipos de amores que chamamos de eros, filia e ágape. Eros é aquela relação que você recém começou. Então você olha para alguém e diz, acho que me atraí por essa pessoa, gostei dela. Isso é chamado de amor de eros porque é o amor do desejo. É o amor que deseja o outro. Mas não é aplicado só ao ser humano, também é aplicado às coisas, né? Você ama algo, você está amando por eros. Agora, se você fica só no eros, a tendência é qual? É que você acabe não fazendo aquela relação evoluir, amadurecer. Uma relação, para ela amadurecer, ela necessita que ela evolua dentro dos tipos de amores.
Mas evolua para qual? Para o filia, filéu, também conhecido como o amor da família, o amor de família. E por que o amor da família? Porque é o amor onde você valoriza quem está com você. Mas todo o amor começa por Eros? Não necessariamente, mas é obrigatório que ele esteja lá presente. Sim. Porque o Eros ele tem uma função muito importante no conceito da procriação. E para eu ter uma relação com alguém, a premissa básica do encontro do Yin e do Yang é para procriar. Entende? Então essa é a premissa básica de uma relação. Por mais que, independente da sexualidade, eu não estou me referindo ao gênero, eu estou trazendo aqui o conceito primário do sexo enquanto energia yin, energia yang. E aí também, naturalmente, para a possibilidade da procriação, que é de onde surgiu todo o desejo de um pelo outro. Uma pessoa tem desejo sexual por uma outra pessoa do mesmo sexo, vai ter, mas lá dentro do processo inconsciente dela, instintivamente, ela só está querendo sanar o desejo que ela tem, que na sua premissa traz consigo a procriação. Partindo da premissa que é para procriar que temos a relação sexual e não só para atender os desejos, atender as vontades e necessidades, ainda que ela possa existir, o Eros ele tem uma função importante que é manter a necessidade da relação. Então ele traz a necessidade do contato físico, do toque, o desejo pelo outro, e o desejo escala para a valorização. Então se eu fico só no conceito da valorização, eu fico muito só no racional. O desejo ele está muito no instinto, está muito no emocional. Muitos casais mantêm sua relação baseada no Eros. E aí, como eu disse, ele não amadurece, não evolui. Ele é necessário, mas precisa escalar, precisa evoluir. E quando evolui para o filia, nós temos agora a valorização. Quando naturalmente ele entra para a filia? Quando temos filhos. O filho faz o quê? A tríade. Pai, mãe, filho. Exatamente. O filho é a proliferação. Dali que nasce a árvore genealógica. Se faz necessária a partir do filho. Então o filho cria o filia. E um relacionamento que evolui para o ágape. Ágape é a admiração. A ágape é a compaixão, é quando eu já olho para essa pessoa que está comigo, não mais com o olhar do desejo, simples e somente. Mas isso, Márcio, está muito relacionado à idade do casal, do parceiro. Sim, muito. Influencia bastante. Ou o tempo de casamento, de relacionamento, influencia, mas a consciência é mais importante de tudo. Porque se eu tenho essa consciência, eu começo a me dar conta que talvez nós adquirimos uma certa idade, chega um momento que o corpo ele já não tem mais a mesma atratividade. Vai chegar um momento que apenas conversar vai ser o que vai restar para aquele casal. E como, Márcio, o pessoal que está nos assistindo assim, consegue identificar qual é o tipo de amor que eu tenho pelo outro e o que o outro tem para mim? Simples assim, em um resumo. O Eros é bem claro, o desejo. Só desejo. Só desejo. O filia, valores congruentes. Meu valor congrui com o da pessoa. Sou uma pessoa que respeita, eu quero alguém que me respeite. Eu sou uma pessoa que sou solidário, caridoso, eu quero alguém que seja solidário. Entende? Entendi. Porque se eu sou uma pessoa que cuido do outro, essa pessoa é uma pessoa que maltrata as outras pessoas, pronto, agrediu meus valores. Então é possível amar os três. Tem que ter os três tipos de amores constantemente. Mas sempre um vai predominar mais. Um vai ser mais predominante, mas todos eles passam por esse processo. E finalizando, então, o da admiração. Eu tenho que admirar a pessoa que está comigo. Exato. Porém, para fazer isso, eu preciso ter a consciência de que isso se faz necessário. O que quer dizer a consciência de que isso se faz necessário? Quer dizer, eu tenho que olhar para essa pessoa percebendo o que ela tem de qualitativo. O que é mais comum dentro de uma relação? As pessoas olharem para os defeitos. Se você olha para o defeito, você não percebe a admiração. E você derruba dentro de você essa admiração. Então, você precisa nutrir o seu desejo de admirar. Você tem que olhar com o olhar de quem admira. Entende? Então, esse é um fator importante e aqui falamos sobre os três tipos de amores. E se tivesse uma dica para quem está nos assistindo, como fortalecer essa conexão? Já vamos entrar no papo íntimo? Ainda não. Tá bom. Bom, mas tudo bem. Olha só. Fortalecer essa conexão é você, primeiramente, respeitar seu parceiro, olhar para essa pessoa com o olhar primário de quem respeita. Imagine se você não conhecesse essa pessoa, como você trataria ela. Porque tem uma frase forte que diz a intimidade é uma... Ou seja, realmente, muitas vezes, a intimidade prejudica. E sabe por quê? Exatamente. Acima de tudo e mais importante, porque de posse da intimidade se perde um valor chamado respeito. E respeitar quer dizer o quê? Saber até onde eu posso ir. Saber até onde esse indivíduo pode ir. Esse é o movimento, é saber o que eu quero, até onde pode isso ir e até onde a pessoa pode vir. E aí você tem o conceito do respeito. Então, a dica primária é respeito. A segunda dica é, ao término do seu dia, pare e pense quais são os motivos que você tem para estar ao lado dessa pessoa.
E valorize isso. Exato. Olhe com o olhar de quem admira. E a terceira dica fundamental é nutra a sua relação. Cuide do seu relacionamento. Como você talvez tenha pensado em cuidar quando pensou em conquistar. Uau! No ato da conquista, é o ápice do desejo do querer. Mantenha essa mesma intenção quando você depois estiver dentro da relação. É o que eu sempre falo muito isso em terapia, em palestras. Exatamente isso. Mas como é difícil às vezes as pessoas entenderem, né? Na realidade é porque o hábito, o movimento habitual coloca as pessoas numa rotina. E a rotina, ela é a rotina de trabalho, é a rotina profissional, é a rotina pessoal, é a rotina amorosa, ela derruba o ser. Toda e qualquer rotina derruba a capacidade criativa do indivíduo. Sim, e por conseguinte, também a capacidade romântica. Porque o namoro tem que continuar. Exatamente. Dentro de uma relação. E quando eu me refiro a isso, não me refiro simples e somente ao ato sexual, mas me refiro ao fato de você continuar sendo o Dom Juan, continuar sendo a Bela daquela relação, entende? Ou seja, que você continue conquistando a pessoa e sendo conquistado por ela. Porque quando você passa aí por uma mesa com o seu cônjuge e você não se preocupa em ter modos diante daquela mesa, você tem comportamentos que você teria com o amigo do futebol, exatamente, você acaba derrubando o seu romance. Então tem uma linha muito tênue entre você ser íntimo com seu cônjuge e você, com essa intimidade, de derrubar o romance. O romance, ele é misterioso. O romance, ele requer um ar de surpresa, entende? Parece que tem algo que eu ainda não sei. Exatamente. E é necessário que se mantenha isso. Então, eu com a minha esposa, ela tem as privacidades dela e eu tenho as minhas. E por quê? Porque isso faz com que ela tenha a privacidade dela, eu tenho a minha, e eu tenho o desejo de querer saber daquilo, entende? Porque aquilo que é descoberto, logo e por conseguinte, já não é mais algo que eu não sei. Me diz uma coisa, Márcio, amor é uma escolha ou é um sentimento? Amor é uma escolha. O sentimento, na realidade, na grande maior parte das vezes, isso é uma tese de Carl Jung, a grande maior parte das vezes, o amor, ele passa a ser o fomento da paixão, e a paixão, ela, normalmente, ela é um tapar de um buraco, um tapar de um furo. A grande maior parte das pessoas que se diz apaixonado, no fundo, só está tapando um buraco que tem dentro de si. Agora, quando você escolhe amar alguém, o que parece uma paixão, no fundo, é a admiração. Então, quando o amor é feito por escolha, o que acontece na relação é a admiração. Eu admiro tanto essa pessoa que tenho vontade de ficar do lado dela. Eu admiro tanto essa pessoa que quero simplesmente somente ficar conectado com ela. Eu tenho vontade de voltar para minha casa todos os dias. Entende? Eu, às vezes, estou no meu trabalho ou com amigos e eu tenho vontade de ir para minha casa. Eu tenho saudade de conversar, de estar ao lado da minha esposa. Por quê? Porque eu a admiro. Eu admiro como mãe, como esposa, como mulher, como filha, eu tenho admiração por ela. E essa admiração é que sustenta a nossa relação. A paixão, ela é um fogo que depois do gozo some. E falando em amor, eu vou chamar o quadro mais especial, que é o Papo Íntimo. Márcio, a conversa íntima são perguntas que o pessoal do Instagram, vocês estão sempre mandando perguntas maravilhosas e choveu de perguntas para saber quem é o Márcio. Quem é o Márcio em quatro paredes? Uau! Uau, profundo, né, cara? Até me cocei aqui todo. Então, na realidade, eu sou um cara muito transparente na minha vida, eu sou muito próximo do que eu sou fora, eu sou lá dentro. Eu gosto de me tornar um ser congruente. Então, eu tenho... A minha relação com a minha família é uma relação primária de humildade. Então, eu e a minha esposa, nós temos uma relação primária que é assim, ninguém é melhor do que ninguém dentro da relação. E lá dentro eu não sou o Márcio Martins, eu sou só um homem, entende? E um ser humano que falha, que erra, que se equivoca, mas acima de tudo que tem a humildade para admitir quando erra. Então ela não é a esposa do Márcio Martins, ela é a esposa de um homem e dentro da nossa relação o que a gente procura é constantemente melhorar. E o que ela faz, Márcio, que te deixa mais enlouquecido? Incrível, ela é ela. Eu acho que o que mais me enlouquece é quando ela consegue ser ela na sua essência. E o que é ser ela na sua essência é quando a criança está próxima, é quando a verdade está presente, a criança dela mesma. Ela é a criança interior ali presente. Eu acho que
o que mais para mim é admirável no ser é quando a pessoa consegue ser o que ela é. E o que eu me apaixonei por ela foi a pessoa solidária que ela é. Eu conheci ela e os comportamentos que mais me atraíram nela foi a preocupação que ela sempre teve com dois fatores que para mim também são muito relevantes, que é ajudar as pessoas e ao mesmo tempo ser verdadeira. Então ela tem uma inocência no ser e apesar de tu olhar para ela e perceber um empoderamento de mulher, mas dentro do ser que externamente parece empoderamento, dentro daquele ser tem uma essência inocente. E é essa essência inocente que me conecta e que me faz amar e admirar. E o que tu faz, Márcio, assim, para manter a chama da paixão? Porque vocês estão casados há bastante tempo, né? A gente está há 15 anos. 15 anos. Então, assim, eu acredito que um dos fatores fundamentais, isso foi uma premissa que desde o início da nossa relação a gente começou, é a melhora contínua do relacionamento. Então é um projeto, uma ferramenta que a gente utiliza onde todo dia 20 de cada mês, e essa data é escolhida, pois foi a data que nos conhecemos. Então todo dia 20 de cada mês nós saímos para jantar e nós falamos um para o outro aquilo que gostaria que o outro melhorasse. Só que não é bem assim, é tipo, olha só amor, tem algo aqui que tu faz que às vezes não me deixa totalmente feliz ou satisfeita ou contente. Os ajustes do relacionamento que é necessário. E aí ela me diz, olha, tem isso aqui que tu faz e acontece comigo tal coisa. Eu tenho a escolha de mudar, ela não está me dizendo mude isso para mim, ela só está dizendo isso me magoa ou isso não me deixa totalmente satisfeito ou feliz. E aí fica para mim a resolução. E eu faço a mesma coisa com ela. Então a gente faz isso em janeiro, a gente faz isso em fevereiro, só que daí em março a gente sai para fazer o que chamamos de celebration. O que é isso? Nós vamos falar sobre as qualidades um do outro. Então a gente senta e fala só sobre as qualidades. Como ela é como mãe, como esposa, como filha, como irmã. Um momento de qualidade de vocês, sem ser mãe, pai, empresários. Vocês são só vocês dois. Só nós dois. E um falando bem do outro nesse outro momento. É o que eu falo, tá, gente? O Márcio está falando que é da noite da fuleiragem que eu ensino vocês a fazer, viu, gente? Que é aquele momento que tu traz a tua criança interior, que tu não é mãe, que tu não é empresária. Que eu falo muito isso nas redes sociais. Muito importante. Porque é necessário, né, Márcio? Essa criança, essa coisa de dar risada, falar bobagem, tá ali 110% ouvindo aquela pessoa, escutando aquela pessoa, amando aquela pessoa, agradando, né? Fazendo coisas especiais. É bem isso, que legal. É isso. E aí nós fazemos isso todos os meses, dia 20 de setembro, que é quando nós data nos marcada, dia 20. Data marcada. Às vezes assim, pode acontecer de ser 21, por algum motivo pode, mas todo mês tem que ter. É regra, está dentro, porque isso para mim é plantar, isso para mim é cultivar para poder colher o que a gente quer colher. É o que eu falo, viu? Falam casais inteligentes, com certeza têm um relacionamento muito propício a ser muito amigos a vida toda e o relacionamento perdurar por muitos, muitos anos. Relacionamentos duradouros têm comunicação, tem respeito, entende? E tem cuidado. Então, no dia 20 de setembro, que é o dia que nos conhecemos, a gente sai e a gente faz a renovação de votos. Então, a gente tira as alianças, coloca na caixinha e depois a gente diz por que quer continuar casado um com o outro, um coloca a aliança no outro. Gente, olha a dica, gente. Isso é um ritual e é necessário esses rituais para que a relação se mantenha. E é interessante de entender, porque obviamente, por que eu faço tudo isso? Porque quando eu conheci ela, eu já descobri que a linguagem do amor dela era tempo de qualidade. Então, se é tempo de qualidade, o que eu preciso fazer? Dar atenção, olhar nos olhos. Então, logo que eu conheci ela, eu fui lá e comprei uma joia para ela e comprei a joia prata. E aí eu vacilei porque não prestei atenção que era dourado que ela gostava. De lá para cá aprendi, entende? Então veja bem, olha só, uma pessoa pode gostar de presente, inclusive uma das linguagens do amor é o presente. Porém, se ela é tempo de qualidade, quando você dá o presente, não é só sobre o presente. É sobre o presente que faz sentido para aquela pessoa, pois para ela, muito mais importante do que o presente, vai ser o tempo de qualidade que você doou para fazer aquela entrega. E claro, se uma pessoa é palavra de afirmação, é importante que você elogie, que você cuide dela, e dentro da minha relação, o elogio é constante, ou seja, constantemente eu elogio a minha esposa. Mas a mulher precisa isso, né, Márcio? Eu vejo muitas queixas em atendimento. É legal a tua frase, a mulher precisa disso, todos precisamos disso. Nós homens também. Legal? Ele tá defendendo. Precisamos de elogios. Exatamente. É muito importante. E não importa a autoestima elevada que o indivíduo tem. Exatamente. Entende? Minha esposa sempre diz, o Márcio tem uma autoestima muito elevada. Eu necessito
como você está bonito, como ficou bem isso, como esse corte ficou bom. Todo ser humano precisa disso. É um alimento da relação. Então, palavras de afirmação são importantes. Tempo de qualidade é olhar nos olhos. Você ter o toque, né? Uma das linguagens do amor é o toque, das 5 linguagens do amor, do livro As 5 Linguagens do Amor de Gary Chapman, é o toque. É importante a proximidade, o toque, o dormir de cueca, o dormir de calcinha, e nós procuramos fazer isso. De vez em quando o Arthur bate lá, tem um filho de 6 anos, entende? Mas igual a gente mantém esse processo, esse padrão, porque o toque é importante, essa conexão, essa química sendo trocada, ela é fundamental. E o presente também, né, como eu já citei anteriormente. Márcio, tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, tá? Qual é o maior erro que as pessoas cometem quando procuram um parceiro? Eu achei maravilhosa essa pergunta. Legal. E essa pergunta pergunta um homem solteiro que nos mandou. Olha aí que interessante. O maior erro que uma pessoa comete quando procura um parceiro é a repetição de padrão. É repetir o padrão do pai e da mãe, ou repetir o padrão, inclusive, que ele já teve dentro de um relacionamento. Esse é o maior erro. Mas como é que eu vou saber que é um padrão repetido? É simples. Isso que aconteceu na sua relação te fez mal? Por que você ainda persiste nisso, entende? Você está querendo que o outro cure a sua ferida. E agora eu vou para um processo mais de ferida, que tem a ver com isso que eu disse anteriormente, mas talvez fique mais fácil para você evidenciar. A grande maior parte das pessoas busca um relacionamento para curar suas próprias feridas. Busca uma pessoa que o deixe seguro, quando, no entanto, a segurança tem que vir de dentro para fora. Busca uma pessoa que diga, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e precisa que o outro diga. Eu não estou dizendo que isso não é importante, realmente é fundamental, mas não pode ser uma necessidade sua. Se você está buscando alguém para tapar um buraco que você tem, a doença será permanente, o que é pior, ela será extensiva. O que quer dizer isso? Que a sua doença chegará até o outro. Então, um dos maiores erros é a busca de tapar o furo, ou seja, se curar com o outro, que é o que a grande maior parte das pessoas faz. Isso tem a ver com essa repetição de padrão. Exatamente. E o que tu acha que hoje, tá, Márcio, mandaram aqui, o que destrói mais um relacionamento hoje? O que mais destrói uma relação é a necessidade que temos de competir com o parceiro. A competição entre as relações gera um desgaste gigantesco. E como é que essa competição aparece? Não é só sobre um querer ter mais dinheiro que o outro, ou ganhar mais que o outro, nem é isso. Muitas vezes é um querer se sobrepor ao outro. Recomendo aqui, Meu Nome é Agneta, filme. Um filme que está no Netflix. Ó, gente. Recomendo o filme para vocês, vocês vão entender o que eu estou falando. Porque a Agneta vivia uma relação ali que já estava totalmente desgastada, dormiam em quartos separados, filhos já tinham saído de casa e ela tinha 49 anos apenas. Eu tenho 54, faço 55 daqui a alguns dias, dia 16 de junho agora. Então, quer dizer, uma relação ela pode se desgastar se você permitir que ela se desgaste. E lá pelas tantas, a Agneta sai de casa e ela descobre a criança interior e volta a encontrar sua identidade. Isso nós chamamos de sequestro da subjetividade. Então, sem querer, uma pessoa vai sequestrando a subjetividade do outro e se tornando superior ao outro dentro da relação. A outra pessoa começa a se sentir inferior naquela relação. Isso também é chamado de um relacionamento abusivo. Isso é o que acaba com uma relação. Abusar do outro para se sentir superior. Com certeza. E assim, Márcio, mais sobre a tua intimidade agora. Ele tá fugindo, gente, do assunto, ele tá, né? Tá assistindo. Pergunta que vem. Márcio, eu quero saber, no corpo físico da tua amada, o que mais te atrai nela? O que mais me deixa enlouquecido são as unhas dela. Uau! Eu costumo dizer que... Por que me chama tanto a atenção? Primeiro porque a unha não morre nunca. Mesmo quando ela está lá dentro do caixão, as unhas continuarão crescendo, serão para sempre daquele jeitinho ali. E realmente ela tem unhas lindas, tá? Depois eu mando uma foto para ti. E fora isso, a pele dela é algo que eu toco química, e dá vontade, né, de continuar tocando permanentemente. A química é tudo, né, Márcio? Márcio, para a gente encerrar o programa, agradecer todos que estavam nos assistindo aqui, espero que tenha trazido muitas informações para vocês. E eu quero que tu deixe uma mensagem, Márcio, para todos os casais que estão nos assistindo. Casais que estão se afastando do sentimento, né? Tá tendo um afastamento, tendo problemas no relacionamento. Qual é a dica que tu daria para se conectar, se reconectar novamente? Legal demais. Eu acredito que um relacionamento, quando se afasta, ele só está se afastando porque ninguém cuidou da proximidade. Uau. Então, o primeiro passo é, volte a nutrir. Pense naquilo que você imaginou quando quis estar ao lado dessa pessoa. E agora continue a fazer isso. Porque é natural que uma flor que não é cuidada, ela acaba falecendo. Talvez seu relacionamento seja essa flor que você não nutriu, por isso ela está simplesmente falecendo nesse momento por falta de nutrição. Uau! Obrigado, Márcio. Obrigada. Obrigada. Merece, querida. Foi um prazer estar aqui contigo. Amei te ter aqui. Coisa linda. Estou top demais.
Você que sonha em fazer uma cirurgia plástica facilitada, com parcelas que cabem no teu bolso, Karina, seja bem-vinda, ela tem a solução. Oi, Shirley, tudo bem? Prazer mais uma vez estar aqui no teu programa. Então, vou te fazer uma pergunta, né? Para ti que tem uma vontade imensa de fazer uma cirurgia plástica e acha que não tem condições, eu tenho sim a solução. Eu consigo te trazer um caminho muito prático e rápido, aonde tu vai conseguir realizar a tua cirurgia parcelada no boleto, né? Até eu já estou me programando, porque agora em setembro vou fazer a minha cirurgia e foi através dos boletos programados aonde eu peguei uma parcela pequenina, estou pagando mensalmente e no atingir os 50% ali pago, eu já consigo me operar. Realiza o sonho, né, cara? Maravilhoso, eu estou realizada. Vou ficar mais ainda, né? Com certeza, porque é uma conquista, né? Não deixa de ser. Sim, é uma conquista e a gente merece, né? Merece. Obrigada, meu amor. E aí, gatona que tá me assistindo, sabe fazer o skincare corretamente? Hoje eu trouxe a Elisa, minha biomédica. Elisa, bem-vinda novamente. Oi, tudo bem? Ensina essa mulherada aí. Então, eu vim trazer uma instrução para vocês que ficam ainda confusas na hora de fazer o skincare em casa. Eu também fico às vezes. Então, vamos lá. O que vocês vão precisar ter, tá? Um sabonete facial ou água micelar. Então, esse sabonete você vai utilizar de manhã e de noite para lavar o seu rosto. 2 vezes ao dia, isso? 2 vezes ao dia. Então, a sua rotina diária, tá? Pela manhã você vai higienizar o seu rosto. Vai aplicar um sérum hidratante. Então, eu trouxe da minha linha aqui já. Né? A Shirley tem esse aqui, o sérum Botox, é maravilhoso. Então, de manhã você vai higienizar, aplicar um hidratante. Só assim você vai aplicar o protetor solar da sua escolha, o indicado para sua pele. Boa. Depois desse trio colocado na sua pele, você pode começar a sua maquiagem, tá? Diariamente. E à noite você vai higienizar o seu rosto e vai aplicar o sérum noturno, onde você vai dormir e vai ter os benefícios de tratamento do seu tipo de pele. Se for acneica, se for pele com melasma, ou manchas, ou desidratada, e para revitalizar. Qual foi o que você me sugeriu? A Shirley está com o sérum noturno, Amei. então que ela já tem os outros Amei. passos. Esse aqui vai clarear a pele, vai melhorar todo o craquelado. E esse aqui é o sérum Botox, que ele vai minimizar as linhas Tô finas. apaixonada, Elisa. Tô apaixonada. E ele tem um cheiro de morango com champanhe maravilhoso. Então, esse aqui, para você fazer o seu skincare, tá completo, tá? A gente pode conversar depois na consulta, né? Quem tiver a sua biomédica ou a sua doutora pode também utilizar outros passos, mas esse aqui é o fundamental. Uau, amei a dica, Elisa. Obrigada. I've been having dreams, jumping on a trampoline, Flipping in the air, I'll never land, just float there. as I'm looking up, As I'm looking up, suddenly the sky